Backrooms tem uma das atmosferas mais perturbadoras que eu já vi num filme de terror. Silêncio que incomoda, tensão constante, ambientação impecável, cara. Só que no final a gente acaba percebendo que o filme ele construiu algo muito bonitinho, mas extremamente vazio. E que inclusive levanta algumas perguntas que ele mesmo não tem coragem de responder. E fala, maratonistas, eu sou Iago e cara, vamos falar do que foi essa loucura de Backrooms e principalmente o que foi esse final que carregou vários simbolismos. A gente começa na trama com Clark, um cara que é arrombado da cabeça por conta de um divórcio, ele simplesmente não conseguiu superar o término e além de culpar o mundo inteiro por conta de seus fracassos, Clark ele também tem um problema na questão de trabalho. Ele é meio que um engenheiro ou arquiteto e trabalha como sendo um vendedor de loja de imóveis. E aí, entre consultas de psiquiatria e psicólogo e muita lamentação, Clark acaba encontrando meio que uma passagem para uma realidade alternativa que ele decide então explorar essa realidade feito Dora Aventureira do mundo invertido. E aí, desse ponto, cara, vai ser só pra trás porque vai ser uma série de coisas bizarras que vão acontecer. E bizarrice não é algo meio que estranho para o diretor desse filme aqui não, tá? Eu tô falando de Kane Parsons, que foi o cara responsável por dirigir isso. Kane é um diretor de apenas 20 anos e foi apadrinhado por ninguém menos do que Osgood Perkins, o diretor lá de Long Legs. Pois bem, Kane pegou essa história da internet e fez um curta-metragem pro YouTube que simplesmente foi um fenômeno. Ele teve uma quantidade de visualizações que chegou a casa dos milhões. Só que aí vem aquela questão da inexperiência, sabe, cara? Eu vejo que Kane, ele é um cara que tem, assim, muito potencial, ele é ambicioso, mas falta nele o quê? O molejo, falta um pouco da malemolência, falta um pouco do molho. Mas, de qualquer forma, eu acho que a ambição dele, em alguns momentos, até se pagou aqui nesse filme, e eu acho que é por conta disso que eu tô fazendo esse vídeo. É um filme que você entra meio sem entender nada, e se você não tiver meio que na vibe, na brisa, você também sai meio que sem entender nada, mas vamos tentar explicar o que foi que aconteceu nessa loucura toda desse filme. As Backrooms seriam meio que como se fosse uma realidade alternativa, meio como se fosse um mundo invertido, só que de uma consciência coletiva. E nesse local, na verdade, a gente tem fragmentos ou cópias fragmentadas, cópias caóticas de coisas que já entraram e que já visitaram os Backrooms. É óbvio que vai ser um ambiente de caos, paranoia, confusão e terror. Inclusive, é dito ao longo do filme que as Backrooms são um espaço onde a mente e o corpo, eles simplesmente se quebram, se fragmentam. Meu parceiro, lembra que eu falei pra você que Clark era arrombado da cabeça? Ele começa a meio que explorar esse local e ele começa a descobrir que ele não tá sozinho lá dentro. Parece que tem uma criatura que persegue ele e que faz com que ele fique meio apavorado, mas é aquele pavor que ele quer continuar explorando. No frigir dos ovos, ele descobre que a criatura que persegue ele nada mais é do que uma versão fragmentada dele mesmo, vestida de Capitão Gancho, porque o mascote da loja que ele trabalha é como se fosse o Capitão Gancho. E esse bicho é um bicho enorme, meio que personificando todos os medos, todos os traumas, todas as coisas ruins. E aí meio que ele se confronta com isso. Só que aí, normalmente, a gente tem algumas formas, né? Quando a gente confronta os nossos medos, o objetivo é que a gente vença os medos. E não que a gente se junte a eles. E aqui no filme que a gente vê é isso. Claro que em um determinado momento ele decide fazer o quê? Ficar nas Backrooms. Ele decide ficar nesse local porque ele é tão quebrado na cabeça. O psicológico dele é tão destruído, é tão arrombado, tão lenhado, tão desgraçado, que quando ele entra num local tão caótico quanto a própria cabeça dele, é como se nesse momento aí ele se encontrasse e ele dissesse assim, cara, esse é o meu lugar. E aí é nesse momento que ele decide abraçar esse grande caos que ele acaba sendo morto pela própria cópia fragmentada dele. E aí essa morte eu acho que traz um peso bacana pra trama, porque assim, para e pense na brisa. O cara tinha uma cópia que representava todos os medos dele. O fato dele ser literalmente devorado por essa cópia é como se ele tivesse aceitado o caos de tal forma que o caos devorou ele, não só a mente como agora o corpo. Então eu acho que esse inclusive é um dos pontos mais altos do filme, porque mostra essa relação, né, de que os demônios e os monstros da mente acabam tomando conta do corpo e destroem o corpo completamente. Só que fica ainda um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente tem Mary. E quem é Mary? Mary era a psicóloga de Clark, que acabou indo para lá, pobre coitada, porque ela queria ajudar. E aí a dica que fica é, não ajude ninguém. E aí quando ela chega lá, o que acontece? Ela acaba ficando presa por Clark, ela meio que faz uma sessão de terapia de graça, ela acaba convencendo ele a largar ela. E aí o bichão Clark gigante de Capitão Gancho começa a perseguir a coitada da psicóloga, até que ela consegue fugir. E aí ela acaba meio que desmaiando. Quando ela acorda, ela tá agora como se fosse uma coisa meio do governo, sabe aquelas instalações secretas do governo? E ela começa a conversar com o cientista. Esse cientista é de uma empresa chamada de Assim, que é uma empresa que, na verdade, trabalhava desenvolvendo máquinas de ressonância magnética. E por algum motivo que ninguém sabe qual é, essa empresa acabou abrindo meio que um portal pra Backrooms. E aí começou a fazer o quê? Deixou isso pra lá? Não, porque aí faz igual a Stranger Things. Simplesmente entra nesse mundo que ninguém sabe o que é que tem e começa a explorar essa coisa lá de dentro. Então mostra que é uma coisa que já acontece há muito tempo. Então talvez isso justifique, inclusive, as coisas que a gente já viu. E aí durante a conversa que um cientista tá tendo com Mary, ela meio que acaba perguntando, e aí, eu vou sair daqui?
aqui, como é que vai ser? E aí ele meio que dá umas respostas vagas e tal, e aí, do nada, corta, a gente vê outras salas das backrooms, e aí a gente vê uma versão, uma cópia fragmentada da própria Mary sentada em um banco, como se fosse a sala que ela estava conversando com o psicólogo. O final do filme, ele fica aberto à interpretação. A primeira opção é a seguinte, é de que, de fato, Mary, ela conseguiu fugir das backrooms, ela realmente foi resgatada pela essa galera do A5, e aí ela, de fato, estava lá conversando com o cientista, como eu acabei de contar pra vocês, e isso, na verdade, que foi mostrado, essa cópia fragmentada da Mary nas backrooms, nada mais é do que a prova de que, como Mary entrou nas backrooms uma vez, as backrooms meio que se lembram de Mary e aí criaram meio que uma cópia fragmentada e caótica dela. A outra possibilidade, o jogo de câmera faz com que a gente pense nisso, é de que, na verdade, Mary, ela ficou presa tanto tempo dentro dessas backrooms que essa parte dela ter fugido e etc, na verdade é uma grande viagem de uma mulher totalmente quebrada psicologicamente e fisicamente. Ela ficou tanto tempo nas backrooms que ela acabou ficando literalmente deformada, ela sucumbiu aos problemas das backrooms e ficou do jeito que a gente vê. E aí, essa coisa dela fugir, na verdade, é uma mente tentando criar uma fuga para uma realidade que é uma realidade tenebrosa. A gente meio que fica, poxa, a opção 1 é a opção 2, o filme ele não deixa muito claro pra gente. E isso faz com que o final fique aberto pra a gente ter uma continuação, porque esse universo das backrooms é simplesmente gigantesco, eles têm diversos níveis, com diversas atmosferas diferentes. O problema do filme é de que, tipo assim, apesar dele ter toda essa ambientação perfeita, dele ser essa embalagem maravilhosa, os personagens eu achei eles muito fracos, ficou naquele simbolismo vazio, sabe? Eu acho que o problema é justamente essa falta de malícia do diretor. Eu acho que ficou um filme muito solto, com muito simbolismo, mas pouco conteúdo de fato. Então é aquele filme que você sai meio confuso assim, mas que quando você vai digerindo ele, ele vai ficando um pouquinho mais interessante. Diz aí, o que foi que você entendeu dessa loucura aí de backrooms? Qual é a sua teoria? Você concorda comigo? Tem alguma teoria que você acha que é mais relevante do que outra? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, valeu!